Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão das influências espirituais. E o nosso estudo de hoje está baseado no Livro dos Espíritos, a partir da questão 459, e no livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, que aqui fica o convite aos amigos para darem uma olhada nos dois livros que eu citei, o Livro dos Espíritos e nesse livro sobre obsessão e desobsessão, onde essa autora vai destrinchar um pouquinho mais sobre essa questão da obsessão que todos nós que aqui viemos no Centro Espírita muitas vezes escutamos. E às vezes a gente entende, às vezes não, mas a gente tem essa curiosidade de saber o que é. Então, a questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos respondem a Kardec: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, o que os espíritos quiseram dizer aqui para Allan Kardec e para todos nós, né? Porque eles trouxeram Allan Kardec, mas esses ensinamentos são para nós. Eles querem dizer que os espíritos estão ao nosso redor o tempo todo e que a gente está em comunhão com eles, em comunicação com eles o tempo todo, mesmo a gente não percebendo. Por quê? Porque eles estando ao nosso lado, a gente está em questão de vibração. Essa vibração, nós vamos atrair certos espíritos. E esses espíritos que nós atraímos vão ser espíritos que a gente atrai através dos nossos pensamentos. Então, cada um de nós tem que fazer uma análise íntima, o que a gente anda pensando, o que a gente anda emitindo através dos nossos pensamentos. São pensamentos bons ou são pensamentos ruins? Eu desejo o mal para o meu próximo ou eu estou desejando o bem? E é através desses pensamentos que a gente vai atrair os espíritos. Então, se a gente pensa o bem, quem que a gente está atraindo? Espíritos bons. Se a gente começa a pensar mal do meu próximo, se eu tenho inveja, se eu tenho ciúme, quem é que eu vou estar atraindo? São espíritos com esses mesmos tipos de sentimentos. Então, cada um de nós tem que fazer a análise íntima do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando. Então, se a gente está pensando mal e atraindo espíritos maus para o nosso lado, nós vamos ser dirigidos para o mal. Então, a gente pensa assim, tá, mas e aí se eu tenho só pensamentos maus e espíritos maus que estão ao meu lado, eu não posso mudar isso? Claro que podemos, a todo momento. Nós é que dirigimos a nós mesmos. Nós temos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é a oportunidade que a gente tem de decidir sobre os nossos atos e nossos pensamentos. A qualquer momento eu posso mudar. Então Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente mudar sempre. Se a gente estiver fazendo alguma coisa ruim, a gente pode a qualquer momento mudar. Então, a assertiva dos espíritos, Allan Kardec, demonstra que na maioria das vezes estamos todos nós encarnados, que somos nós que estamos vivendo na vida física, agindo sob a influência que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, em cujas faixas vibratórias respiramos. E é isso que a Sueli Caldas Schubert vem afirmar nesse livro que eu falei no começo, Obsessão e Desobsessão. E ela só vem afirmar isso que a gente acabou de comentar, que nós vamos atrair aqueles espíritos que a gente quer. Então, toda
A decisão está em nós mesmos. Então, isso não está em ninguém. Eles até ficam ao nosso lado, eles podem nos influenciar, eles podem buzinar no nosso ouvido várias coisas, mas a decisão é cada um de nós que pode tomar, se a gente quer ir para o caminho do bem ou do mal. E as bases desse intercâmbio, porque esse intercâmbio ele acontece o tempo todo. Como Allan Kardec afirma lá no livro dos médiuns, que todos nós somos médiuns, mas todos nós somos médiuns de inspiração. E o que quer dizer isso? Que a gente está sendo inspirado, estamos inspirando o tempo todo. Não só com os espíritos desencarnados, mas também entre nós encarnados, porque a gente está inspirando e a gente está sendo exemplo para as pessoas que convivem conosco no nosso trabalho, para as pessoas que convivem conosco na nossa família, e a gente está o tempo todo inspirando uns aos outros. E muitas vezes a gente coloca a culpa só dos desencarnados, né? Mas quantas vezes nós queremos que o outro da nossa família, né, um filho, o marido, a esposa, os nossos pais fazem aquilo que nós pensamos que seria o certo? A gente não fica batendo na tecla o tempo todo? A gente não fica buzinando no ouvido da pessoa, até a pessoa às vezes mudar a ideia que ela tinha? Só que nem sempre nós estamos falando corretamente, porque isso é o que eu acho. Será que é o certo? A mesma coisa acontece com os espíritos desencarnados. Se eles acham que seria o certo daquela maneira, a gente tomar uma decisão, então eles também ficam buzinando nos nossos ouvidos. Vai de nós sabermos se a gente quer tomar essa atitude ou não. Para ver como tudo depende de nós mesmos, não depende do outro. A gente é que tem que saber discernir o que quer dizer isso, saber tomar decisões acerca daquilo que é o correto. E o que é o correto? Aquilo que muitas vezes a gente está estudando no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que Jesus veio trazer para nós como modelo e guia do que a gente deve fazer. A gente deve se pautar nas nossas decisões. Será que é o certo? Será que eu estou fazendo ao bem ao outro e a mim mesmo? Eu sempre tenho que me perguntar isso antes de tomar certas decisões. Não é porque eu estou sendo influenciada por alguém da minha família, seja encarnado ou um desencarnado, porque às vezes a gente pensa que a questão das influências espirituais dos desencarnados seriam só de desencarnados que estão num momento complicado da sua evolução. Espíritos inferiores, né, que querem influenciar a nós de forma errada, de forma que nós tomemos certas decisões equivocadas na nossa vida. Mas nós também temos os espíritos que querem nos influenciar, que são bons, que querem o nosso bem, como o nosso anjo de guarda. Tem espíritos que querem nos influenciar, que ainda não estão numa categoria de um espírito bom, que ainda estão numa categoria de espíritos inferiores, mas já não querem fazer o mal, que são os espíritos que já desencarnaram, que são nossos familiares, nossos amigos, nossos familiares e amigos também que nós não conhecemos nesta encarnação, mas que são da nossa família espiritual, que estão lá no plano superior, no plano espiritual, quer dizer, que querem o nosso bem, que querem que a gente tome o caminho certo para a gente seguir adiante, para conseguir seguir adiante na programação reencarnatória que a gente fez antes de reencarnar. Então, nós temos vários tipos de influência espiritual, não só a ruim, a boa também. Então, por isso que a gente tem que sempre se perguntar, será que esse é o caminho certo? Porque muitas vezes a gente está sendo influenciado e a gente não sabe.
Até os espíritos superiores, dizem Allan Kardec, que a gente nem deve saber. Por quê? Porque a gente deve agir conforme o nosso livre-arbítrio, que a gente deve tomar essa decisão. Porque nós temos que ser senhores das nossas decisões. É isso que os espíritos superiores nos dizem. Então, a gente não deve ficar o tempo todo querendo saber, será que é alguém que está buzinando no meu ouvido? Não, tomemos a decisão correta sobre as nossas questões do dia a dia, sobre os problemas que a gente está tendo, seja de qualquer âmbito, seja do âmbito familiar, seja do âmbito de relacionamento conjugal, amoroso, seja do âmbito de um relacionamento de trabalho, porque a gente sabe que a gente está aqui nesse plano terrestre para nós nos harmonizarmos enquanto pessoas, enquanto seres humanos que somos, porque a gente está aqui para aparar as arestas que a gente fez num passado remoto, que a gente fez em outras vidas, e às vezes nem em outras vidas, né? A gente fez nesta própria vida. Então, Jesus sempre nos diz que é para a gente se reconciliar com os nossos inimigos enquanto há tempo. Então, a gente sempre deve tentar fazer isso da melhor forma possível e tomando decisões corretas. Então, atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Tudo aquilo que está no nosso íntimo. Porque muitas vezes a gente tem uma carinha de bonzinho, a gente está em convívio com outras pessoas e a gente tem uma máscara. A gente tem uma máscara para viver em família, a gente tem uma máscara para viver no trabalho, né? Em sociedade de um modo geral. Mas lá no íntimo, nós nem sempre somos essa pessoa boazinha. Nós, muitas vezes, temos esses sentimentos e esses pensamentos que ainda nos sugerem ao mal. Então, essas invocações e esses apelos são o que vai no nosso íntimo, que cada um de nós sabe exatamente como a gente é. O outro não sabe, porque muitas vezes a gente consegue esconder, mas a gente sabe o que vai lá no fundo do nosso pensamento. Estejamos assim convictos de que nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Quem disse isso foi Emmanuel no livro Roteiro. Então, aquela frase que a gente escuta muito, diga-me com quem andas que te direi quem és. Muitas vezes tem gente que diz, não é bem assim. Mas, o que quer dizer isso? A gente só vai atrair aquelas pessoas encarnados e desencarnados de acordo com o que a gente pensa. Então, aquela multidão de pessoas desencarnadas que muitas vezes estão ao nosso lado, são pessoas que nós atraímos, sim. Assim, vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros de seu clã familiar, seja bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou anteriores reencarnações, e que nos procuram, no tempo ou no espaço, para cobrar a dívida que contraímos. Então, aqui, no livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, o que ela nos diz? Que aqui a gente tem, sim, os nossos espíritos benfeitores, anjo da guarda, espíritos familiares, espíritos protetores, que estão ao nosso lado. Mas também temos aqueles que já estão do outro lado, que muitas vezes eram, as pessoas que geriam a nossa família. A gente sempre tem aquele que
é o que toma as decisões, né, sobre a família, acerca de dinheiro, outras questões mais. E muitas vezes, quando desencarnam, esses espíritos familiares, eles não sabem que desencarnaram. E aí eles voltam para o seio familiar e acham que podem continuar gerindo a família. E assim eles querem que a gente tome certas decisões. E ali eles ficam influenciando aqueles familiares, mesmo sem eles não sabem que estão sendo influenciados por esse espírito que já desencarnou, mas ele continua ali querendo tomar as decisões. E muitas vezes ele fica frustrado, ele fica bravo, mas por que ninguém me escuta? Por que o fulano, eu estou aqui, estou falando com ele e ele não me vê? Porque ele não sabe que ele desencarnou. Por isso que é muito importante que quando nós temos alguém de nossa família que desencarna, nós continuemos fazendo preces por essa pessoa. Que a gente peça para a espiritualidade superior que acolha esse nosso familiar, esse nosso ente querido, que ele faça uma boa passagem, que ele vá para o outro lado, que lá é o lugar dele agora, não aqui no plano terrestre, que ele tem que passar por um outro tipo de aprendizagem, que essa aprendizagem aqui do plano terreno já foi o tempo dele. Então ele não precisa mais gerir a família, vai ter outra pessoa que vai saber sim. Nós que ficamos aqui, nós vamos ter que aprender com os nossos próprios atos, nossas atitudes, nossos desejos, a seguir adiante, de um modo tranquilo, né? Não podemos ficar chamando esse nosso ente querido, meu Deus, por que ele se foi? Eu queria ele tanto aqui. Não, a gente pode sim sentir saudades, mas não ficar pensando nele como se ele tivesse que estar ao nosso lado, porque isso a gente vai estar chamando ele. E ele já não está sabendo o que aconteceu com ele direito, porque muitas vezes a pessoa não tinha esse entendimento da vida após a morte. Ele tinha uma religião que não o explicava, ou nem tinha uma religião. Ele não tinha essa vontade de saber o que acontece depois da morte do corpo físico. Então vai de nós, cada um de nós, fazer preces. Sempre os espíritos benfeitores vêm nos falar nas obras psicografadas que sempre a gente deve fazer prece pelo nosso ente querido. E assim deixar que ele fique do lado de lá e nós seguirmos no lado de cá. E também a questão desses espíritos que nós criamos certas animosidades, seja nesta vida ou em vida pretérita. Porque eu posso me perguntar assim, mas eu posso ter feito alguma coisa para ele, mas eu não conheço ele nessa vida. Por que ele está vindo aqui me cobrar de uma coisa que eu nem sei o que eu fiz? Mas nós, mesmo que a gente não tenha essa memória agora, né, enquanto encarnados, mas lá no fundo, a nossa alma tem essa memória. Então, muitas vezes, a gente, pela culpa que a gente ainda carrega e que não sabemos, nós estamos atraindo esse nosso algoz. Então, vai de nós sempre ficarmos em prece por nós, pedindo esse auxílio dos bons espíritos, que a gente siga o caminho do bem, que a gente tenha boas inspirações e também, se eu fiz alguma coisa de mal para alguém, seja nesta vida ou em vida pretérita, que agora eu não estou lembrando, que Deus me perdoe, que esse espírito me perdoe. Agora eu não sei o que eu fiz, mas eu vou tentar sanar todas essas dívidas. Então a gente sempre tem que pensar isso. E a melhor maneira de a gente fazer isso é nossas preces antes da gente dormir. Porque é o momento que a gente está ali, que a gente relaxou e que a gente consegue ter essa conversa com Deus, com Jesus,
com o nosso espírito de anjo da guarda e com esses espíritos que porventura estão ao nosso redor. É uma maneira da gente estar sempre conversando, mesmo que a gente não saiba. Então, sempre a gente está influenciando e sendo influenciado. Então, a pergunta aqui que fica: queremos influenciar como? Né? Então, é isso que a gente quer passar hoje. A maior ensinamento de hoje é essa pergunta: como queremos influenciar? Então, através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós. E não raro passam a nos dirigir, comandando nossos atos. Então aqui não precisamos ficar assustados que eles leem os nossos pensamentos, mas vamos cuidar do que a gente pensa. Porque não é aqui para a gente ficar apavorado com tudo isso. Porque a gente sabe que tanto os bons quanto os maus sabem o que a gente está pensando, mas os bons também estão vendo que a gente está tentando mudar, que a gente está tentando ser melhor a cada dia. E eles não vão nos abandonar nunca. Por mais que às vezes a gente cometa um ato que a gente acha que não tem solução, mas os bons espíritos sempre nos dão uma segunda chance. Uma segunda chance nessa vida, na próxima, a gente sempre tem como sanar as nossas dívidas. Então a gente não precisa ficar desesperado, fazer nenhum ato impensado, que muitas vezes a gente pode se arrepender, mas a gente deve pensar, a gente deve refletir sobre o ato, pedir uma inspiração dos bons espíritos sobre aquilo que a gente cometeu e como que a gente pode solucionar isso. Muitas vezes, essa inspiração, essa solução desse problema não vem na hora que a gente quer. Porque muitas vezes a gente não está preparado naquele momento. Mas a gente, num momento muito próximo, muitas vezes a gente não vai dormir desesperado, que a gente está com um problemão que a gente não sabe resolver. E no dia seguinte, parece que como um passe de mágica, a gente acorda e aquele problema tem a solução na nossa mente. Então, quando a gente vai dormir, a gente faz aquele desdobramento do corpo físico, a gente vai lá para o plano espiritual, nós temos essa conversa com o nosso anjo da guarda, com esses espíritos bons que querem o nosso bem e muitas vezes eles nos influenciam sim para a gente solucionar aquele problema. Então, por isso que é tão importante essa prece antes de dormir, essa que a gente se abra para esses espíritos, que eles nos influenciem no bem, para a gente não enredar nesse desespero e talvez até no desdobramento do sono ir por um caminho que não é legal e ter em companhias que não são legais. Então a prece tem que ser um manancial para nós o tempo todo. Né? E assim, a gente pode pensar assim, mas eu estou tão desesperada, eu não consigo nem fazer uma prece. Porque a gente sabe que a prece do fundo do coração é a melhor prece que tem. Que é aquela prece que a gente diz assim, mesmo que a gente falar assim, obrigada, meu Deus. Mas a gente está sentindo essa gratidão a Deus. Mas nesse momento eu estou tão desesperada que eu não consigo fazer nenhum obrigada a Deus, nenhum Pai Nosso. Eu não lembro o Pai Nosso. Porque o desespero faz a gente esquecer das coisas, não faz? Então a gente tem esses livrinhos, né, na cabeceira da nossa cama. Né? Tem o livro Pão Nosso, tem o Vinha de Luz, tem aquelas panfletinhos que aqui no centro a gente tem, leve para casa, deixa no seu bolso, deixa na sua cabeceira da cama. Quando eu estiver muito desesperado, que eu não sei para onde correr, pega, leia, preste atenção,
Coloque uma música que vocês gostam, né? Uma música pode ser espírita, uma música mais calma, que faça com que eu saia desses pensamentos, para que eu mude a minha vibração, né? É como a gente sair assim, ó, a gente está escutando um rádio, a gente muda a estação. Então a gente tem que mudar a estação, a gente não tem que ficar naquela vibração baixa dos espíritos nos influenciando para a gente ficar mais desesperado naquele problema. Na realidade, a gente tem que ir para uma outra estação onde eu consiga ser influenciada pelos espíritos bons. Por isso que a prece antes de dormir, a prece quando eu estou desesperada, a prece em qualquer momento da minha vida é uma forma de eu sair dessa vibração ruim. Então, afinizados conosco, querendo e pensando como nós, fácil se torna a identificação, ocorrendo então que passamos a agir de comum acordo com eles, certos de suas é a nossa vontade, tal a reciprocidade de sintonia existente. Então, se a gente está naquele desespero, que tipo de espírito que está no meu lado? Um espírito, ou uns espíritos, que querem que eu fique mais desesperada ainda. Que eu não saiba como contornar a situação. Então, essa reciprocidade é que a gente deve sair dessa sintonia existente dos espíritos que querem o nosso mal e passar por uma sintonia, por uma outra estação de rádio onde espíritos bons cheguem mais perto da gente. Então, na questão 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Quem compete-vos discernir. Então, aqui, os espíritos superiores, o que eles estão nos convidando? Para nós nos conhecermos. Para a gente saber que tipo de pensamento que a gente está tendo. Então, não é para a gente pensar assim, mas eu estou sendo influenciado por um mal ou por um bom espírito. Se a gente saber que a gente está pensando no bem, que a gente está tendo esse discernimento de quando a gente está pensando mal, mudar a estação, os espíritos superiores já dizem que a gente está fazendo muito bem. Então, a gente tem que estudar o caso e nos conhecer. Aí a gente pensa assim, mas eu ainda tenho uns pensamentos muito ruins. Porque eu tenho inveja do meu vizinho que trocou o carro e eu não consegui trocar. Eu tenho ciúme do meu marido. Eu tenho ciúme da minha esposa. Então, assim, isso também é um convite para o estudar, é estudar a nós mesmos e vermos o que a gente ainda precisa mudar. É um caminho longo? É um caminho árduo? É fácil? Não é. Mas tem solução. A gente está no caminho certo, a gente já está estudando, a gente já quer mudar, a gente tem vontade. Mas eu cometi o erro, eu fiz de novo, né? Eu pensei mal, eu tive inveja quando eu vi, mas eu já estou pensando e tendo essa capacidade de saber que eu pensei mal. Antes eu nem sabia que eu pensava mal, eu achava que estava certo. Então esse já é um caminho. Vai de mim agora querer mudar. Então muitas vezes eu vou continuar fazendo, mas cada dia eu vou conseguir pensar, não faz mais isso, presta atenção, respira fundo, pensa de novo, não faz isso, não sai falando coisas que você depois vai se arrepender. Então a gente já tem que começar a estudar o caso e estudar a nós mesmos. Então na 466, Allan Kardec pergunta aos espíritos, por que
permite Deus que espíritos nos incitam ao mal? Porque a gente deve pensar isso, né? Mas tá, Deus, soberanamente justo e bom, por que ele deixa o mal acontecer? Por que ele deixa certos espíritos e nos influenciarem no mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, essas influências más são uma prova que a gente tem que passar. Porque eles estão ali, eles ainda não têm esse discernimento de que eles estão equivocados, que eles estão ainda, né, nessa zona de inferioridade. Mas eles foram colocados no nosso caminho, né, para a gente ver se a gente tem fé e constância na prática do bem. Como espíritos que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passarem pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuem influências más, é que as atraes, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliarem no mal, logo que desejes praticá-lo. Então aqui os espíritos superiores nos dizem, se a gente quer praticar o mal, a gente vai ser influenciado sim no mal. Só quando queirais o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se a gente não quiser o mal, eles não vão conseguir nos influenciar. Eles não têm essa capacidade de nos influenciar no mal se a gente estiver em outra vibração. Se a gente estiver com os pensamentos elevados, se a gente fizer prece, se a gente tiver a prática da caridade, se a gente quiser fazer ao outro o bem, eles não vão conseguir, porque são faixas vibratórias diferentes, eles estão aqui, nós estamos com o pensamento aqui. Então, como é que eles vão subir? Eles só podem subir se eles começarem a fazer o bem também. Se eles também mudarem os pensamentos. Porque a gente pode pensar assim, tá? Mas aí Deus é tão ruim que eles vão sempre ser maus? Muito pelo contrário. Eles podem estar aqui, porque nós viemos com companhias. E essas companhias estão aqui nos escutando. Se eles não estão aqui junto com a gente, eles podem estar ali fora. Porque a gente sabe que a espiritualidade tem uma capacidade de fazer com que o que a gente está conversando aqui, eles escutem lá fora. Então, eles também estão aprendendo, como nós também podemos aprender. Então, o bem está para todos. A influência do bem está para qualquer um de nós. Só falta nós querermos. Tanto nós, os encarnados, quanto eles, os desencarnados. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem. O restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Aqui de novo os espíritos superiores dizendo, nós somos senhores de nós mesmos. Nós cada um de nós que temos a decisão de tomarmos se a gente quer ir para o bem ou para o mal. Ninguém mais. Ah, mas eu estou num processo, né, de obsessão, eu estou sendo influenciado, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Por mais que a gente está sendo influenciado, em algum momento a gente tem a clareza, né, dos nossos pensamentos. E essa clareza vai fazer com que a gente tome a decisão. Mas eu não estou conseguindo procurar ajuda. Mas sempre tem aquele nosso familiar que às vezes vai ser influenciado pelos bons espíritos. Eu não estou conseguindo pedir ajuda, mas o nosso familiar, ele sabe que eu estou precisando de ajuda. E pode nos levar ao centro espírita, pode nos levar ao médico, pode nos levar para a gente tomar um passe na casa espírita,
para a gente fazer o evangelho no lar na casa. Se a gente não sabe como fazer o evangelho no lar, o centro espírita aqui, né? Cada centro espírita nos ensina a fazer, para a gente implementar em nossa casa o evangelho, para que Jesus entre no nosso lar e para que os bons espíritos consigam fazer essa limpeza de muitos fluidos deletérios que nossos próprios pensamentos que estão atraindo os espíritos que ainda querem o nosso mal, para que nos ajude e ajude os espíritos desencarnados. Então, os espíritos bons estão sempre ao nosso lado, nos influenciando. Então, essa questão da obsessão, que é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, quase sempre a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Essa afirmativa está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente não sabe o que a gente fez, mas a gente tem como se conciliar com esse nosso desafeto nesta encarnação, mesmo que a gente não saiba, para que isso não continue nesse círculo vicioso dele ora lá e nós cá, e depois a gente muda, porque uma hora a gente está do lado de lá, mas a gente continua um influenciando o outro, se a gente continua com essa problemática. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, de versículos 25 e 26, o que nos diz? Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, essa questão dessa culpa e dessa justiça pelas próprias mãos só vão aplacar quando nós quisermos. Quando a gente tiver essa vontade de pedir perdão, seja para o desencarnado como para o encarnado. E aí a gente pode se perguntar, mas eu sei que eu fiz o mal para uma pessoa que conviveu muito tempo comigo, ela está encarnada, mas eu não tenho mais contato com ela, nem sei mais onde ela mora. Mas eu ainda sinto essa culpa no meu coração, no meu íntimo, e eu gostaria de pedir perdão para ela, mas eu não encontro, eu não sei como encontrá-la. Peça perdão em pensamento. Se perdoe por aquilo. Porque, assim, muitas vezes a gente cometeu esse ato num momento que a gente não sabia que a gente estava cometendo uma coisa ruim. Que a gente estava fazendo um ato ruim para essa pessoa. Porque a gente estava em outro momento da vida, a gente não tinha o conhecimento que temos hoje. Então a gente também deve se perdoar, né? Porque a gente sempre fala perdoar o outro, mas a gente deve perdoar a nós mesmos. Porque se a gente desencarnar e a gente levar essa culpa para o lado de lá, a gente não vai também ter sossego. E quando a gente for para o lado de lá, a gente tem que ir com tudo que a gente sabe nesse momento certo, que a gente deve tentar aplacar tudo que a gente deixou de pendências, para a gente não ir para o outro lado com essa culpa, porque senão a gente também vai sofrer do lado de lá. E aí a gente vai pensar assim, tá, mas eu sempre fiz o bem, mas é aquilo que a gente guardou lá no fundo do nosso íntimo e que a gente deixou muitas vezes, a gente fala, né, a gente não deixa às vezes a sujeirinha embaixo do tapete, porque a gente não sabe lidar com ela ainda. Vamos tentar tirar essa sujeirinha debaixo do tapete e aprender a lidar com ela. Né? A gente tem a doutrina espírita que nos explica muitas coisas,
né? O Evangelho de Jesus. A gente tem a medicina terrena, a terapia para a gente aprender a lidar com os nossos próprios sentimentos, para a gente ir para o outro lado de uma forma tranquila, sem carregar essas culpas que estão lá escondidinhas no nosso íntimo. Então a gente deve fazer essa justiça, e a gente deve fazer com que a gente não tenha nenhum tipo de inimigos, nem do lado de cá, nem do lado de lá, e nem nós mesmos. A morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Isso Allan Kardec nos disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, temos sim que ir para o outro lado de forma tranquila, sem culpa, sem ter nenhum inimigo, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, tomara que o fulano morra mesmo, porque aí para de me incomodar. Será? Né? Será que eu não vou ficar com esse pensamento ligado a ele também? Trazer ele para o meu lado? E aí atrapalhar a evolução dele para um caminho mais adiante e também atrapalhar a minha. Então nós temos sim que aparar todas as arestas quando ainda há tempo. E nos casos de obsessão, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e o repele. Então, por isso que é muito importante que quando a gente está passando por um processo de obsessão, ou alguém que a gente conhece que está passando por esse processo de obsessão, a gente venha à casa espírita, a gente tome o passe, que a gente leve a água fluidificada para a nossa casa para a gente tomar em outras ocasiões. Que a gente faça da prece um hábito, para que esses fluidos perniciosos, eles momentaneamente saiam e a gente seja encharcado de fluidos salutares. Mesmo que daqui a pouco venha de novo, porque a gente está num processo de obsessão. Até que nós consigamos diminuir, até que nós consigamos sair desse processo de obsessão e o nosso obsessor, que é esse espírito que está equivocado, também tenha um direcionamento para aonde ele deve ir, para o aprendizado que ele precisa ter. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz. Ressalta daí um ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão ensejo aos espíritos obsessores, e que o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. O Livro dos Médiuns, e quem disse foi Allan Kardec. Então, nós temos sim que diminuir as nossas deficiências morais para que a gente atraia os bons espíritos. E na 469 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Agora, só para fechar tudo aquilo que a gente já conversou durante a nossa explanação. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelires a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco, essa a razão. Porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer:
Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, o que os espíritos superiores nos dizem? Que nós devemos praticar o bem. Ah, mas eu não tenho tempo de vir à casa espírita fazer uma caridade, ou ir num hospital, ou ir num asilo, num orfanato. Pense o bem. Outro modo que a gente pode fazer, a gente pode emprestar os nossos ouvidos para aquelas pessoas que estão com problemas. Isso a gente não deve julgar, porque aí não adianta nada a gente emprestar os ouvidos. A gente tem que nos doar. A gente pode nos doar em qualquer âmbito de nossa vida, até no meio do nosso trabalho. Escutar uma pessoa que esteja com problema, se a gente trabalha com o público, tratar a pessoa de forma melhor. Ninguém tem culpa que eu estou passando por um problema, que eu acordei de mau humor. Eu tenho que sempre tentar dar o meu melhor. E não é dar o meu melhor da boca para fora, é no meu pensamento. Porque não adianta dizer assim, oi querida, meu Deus, como essa pessoa é chata, né? Então assim, é sempre nos doarmos da melhor forma possível. Praticar o bem, pensar o bem, tentar a mudança interior. Só assim nós vamos ser influenciados por espíritos bons. E os espíritos maus vão ser influenciados por nós, para que eles também tomem o caminho do bem. Então a pergunta aqui que fica para encerrarmos a nossa reflexão. Vamos cuidar dos nossos pensamentos? Uma boa noite para todos e que sejamos abençoados por Deus e por Jesus.